hábitos atômicos na advocacia. A chamada do livro, o subtítulo do livro é Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. No capítulo que o autor chama a primeira lei, torne-o claro, é a ideia de tornar um método claro. Se você não sabe qual é o método que você quer mudar e não tem clareza nesse método, você não vai, com certeza, conseguir a mudança. Agora, se você sabe qual é aquele ponto específico na sua advocacia que você precisa de mudança, você tem clareza nele, então possivelmente isso pode seguir um rumo de adaptações, mudanças, até você alcançar o resultado para aquilo que você almeja. O autor sustenta que o resultado é uma mudança no padrão de distribuição de sangue na face. E é verdade. A partir desse momento em que a gente descobre, claro que isso está num relato, né, que o autor começa no capítulo contando uma história, um homem que não parecia bem, até chegar nesse ponto, o resultado é uma mudança no padrão de distribuição de algum comportamento. E aqui ele traz a ideia de sangue na face. Quando você interrompe padrões que não estavam adequados e começa a reformular, você busca reformular esses padrões cada vez mais. Na sequência, o autor começa a propor uma ideia para o leitor da avaliação dos seus próprios hábitos, trazendo um processo conhecido como o apontar e falar. E isso é um sistema de segurança. Ele conta a história de um sistema, um procedimento de uma ferrovia, que você aponta e fala o que precisa ser alterado. Também destaca o autor que muitos dos nossos fracassos de desempenho são em grande parte atribuíveis à falta de autoconsciência. Às vezes a gente está num processo, num ritmo na advocacia, repetindo os mesmos procedimentos. Eu tenho uma inicial, eu apresento essa prova, eu vou buscar esse resultado se eu defendo o autor. Eu vou apresentar a defesa, eu apresento essas provas e eu quero esse resultado se eu estou pela parte requerida. Mas você não muda o formato. Mas você não percebe que aquelas petições ultrapassadas, se tornando jurisprudência de 30 páginas, não está sendo lida da forma que poderia ser. E que o resultado entregue no final, o produto jurídico que você quer, no final é alcance de uma satisfação por meio de pedidos atendidos, você não leva, não traz para o seu cliente, porque você repete. Então, os nossos maiores desafios são esses. Entender a consciência dos pequenos pontos que estamos realmente fazendo. Nas palavras do autor, um dos nossos maiores desafios na mudança de hábitos é manter a consciência do que estamos realmente fazendo. Precisamos de um sistema apontar e falar em nossas vidas pessoais. E aqui ele começa dando um exemplo de uma lista que você pode montar. São listas triviais, tá, pessoal? Essas listas triviais de coisas que a gente faz no dia a dia. Eu vou primeiro sinalizar essas listas triviais e depois eu vou partir para uma lista trivial na advocacia, como eu dei o exemplo agora do peticionamento. Primeiro, o autor coloca acordar, desligar o alarme, checar seu celular, ir ao banheiro, pesar-se, tomar banho, escovar os dentes, passar fio dental, desodorante, pendurar a toalha, vestir-se, sentar para tomar. Ele coloca uma xícara de chá, mas para a advocacia vamos trazer aqui uma xícara de café. E assim por diante. E aí ele, depois de concluir essa lista, o autor observa o comportamento e pergunta a si mesmo. Ele sugere para que o leitor pergunte a si mesmo: esse é um bom ou um mau hábito? Ou até mesmo um hábito neutro, não está modificando nada. Se for um bom hábito, escreva mais ao lado dele. Se for mau, escreva menos. E se for neutro, escreva igual, porque o igual não vai trazer nenhuma mudança. Vamos agora colocar esse exemplo também para a advocacia? Vamos trabalhar aqui uma lista a partir do atendimento do cliente. Atendimento do cliente iniciando com uma busca pelo canal no WhatsApp. O cliente chegou, iniciou a busca no canal WhatsApp, falou que precisa da sua ajuda. Depois você perguntou qual ajuda. Depois você mandou um áudio, porque o cliente não respondeu nada. Depois você insistiu. Depois você fala, já que ele não respondeu, eu vou encerrar o atendimento. Essa é a lista. Vamos refazê-la? Cliente buscou pelo canal do WhatsApp um contato e começou falando que precisa da ajuda. Você já tem um script
E a gente está reformulando agora mais para o script. Você vai realizar esse atendimento de uma outra forma. Você nesse script já tem direcionamento, já tem uma organização, porque você já passou por isso antes, então você refez o seu passo. E você tem uma palavra mais profissional, é adequada para o cliente, buscando entender qual que é o melhor canal de comunicação dele, se esse canal é um canal de comunicação adequado por meio de mensagem, por meio de um áudio. E você, a partir daí, em que o cliente te responde por mensagem, você faz novas provocações, novas perguntas para entender realmente o contexto do cliente e já vai, a partir do canal, se ele respondeu por mensagem, responder por mensagem, se ele respondeu por áudio, responder por áudio, fazer aí o seu atendimento até prosseguir naquilo que você espera que é a conversão. Para você montar essa lista daquilo que é mais positivo, daquilo que é negativo, daquilo que é neutro, você precisa refazer um caminho que você hoje tem no escritório. E essa ideia de refazer o caminho é justamente a proposta do livro. É você criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. E o que eu estou colocando aqui como mau hábito é simplesmente um ponto na advocacia ligado ao atendimento. E por que eu uso o atendimento? Porque muitas vezes o advogado, ele reclama que não conquista cliente, mas quando chega o cliente a partir de um canal para ele não sabe o que fazer, ele não tem estrutura de atendimento nenhum, ele só quer impulsionar determinado post numa rede social. Porém, ele não tem um caminho, ele não sabe como seguir e ele não tem uma clareza do hábito que ele quer mudar. E o atendimento é um hábito constante na nossa advocacia. É por meio do atendimento que a gente gera outros passos de contato com o cliente até chegar à conversão. Trazendo, por fim, a ideia do autor, ele coloca ainda nesse capítulo que à medida que você cria sua avaliação de hábitos, não há necessidade de alterar nada no início. O objetivo é simplesmente perceber o que realmente está acontecendo. E é isso, é esse exercício que é importante você fazer. Como está hoje o seu atendimento? Qual é o canal que o cliente chega? Ele bate na porta, ele chega no WhatsApp, ele faz uma ligação telefônica, ele entra em contato por e-mail, é um colega que te passa o telefone de alguém, ou é alguém que chega no seu contato pessoal e não no contato do seu escritório. E aí você vai observar tudo isso. Observe as suas ações, não faça julgamento nenhum, também não elogie nenhuma dessas posturas. E depois é que você vai seguir o passo a passo de colocar as pontuações, né, as sinalizações. Mas o primeiro passo, realmente o primeiro passo sustentado pelo autor para mudar os hábitos, para mudar o hábito que eu coloquei aqui nesse nosso encontro de atendimento na advocacia é você estar atento a ele. O foco de estratégia como essa apresentada de apontar e falar, de fazer a avaliação dos hábitos, é fazer com que você reconheça seus hábitos e os estímulos que os acionam. E é isso que vai possibilitar você responder cada hábito criado com uma maneira mais benéfica. Vamos resumir? E é aqui eu vou usar o resumo proposto pelo autor no livro. Com prática suficiente, seu cérebro vai captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Uma vez que nossos hábitos se tornam automáticos, deixamos de prestar atenção ao que estamos fazendo. O processo de mudança do comportamento sempre começa com a consciência e você precisa estar ciente de seus hábitos antes de poder mudá-los. Perfeito isso. Consciência para depois mudar. Depois, apontar e falar leva um hábito não consciente para um nível mais consciente, através da verbalização das ações. Chegou um cliente pelo atendimento no WhatsApp, falou, preciso de ajuda. Ok, esse é o primeiro ponto, foi a minha consciência do ato que eu fiz subsequente ao contato do cliente. E por fim, o último resumo, a avaliação de hábitos é um exercício simples que você pode usar na sua advocacia para se tornar mais consciente do seu comportamento. E falando em consciente e comportamento, em mudança, em apontar e falar, eu tenho um convite para te fazer. Você já sabe que eu estou fazendo uma sequência de vídeos
todos eles ligados ao gancho que eu quero estabelecer com a imersão Nova Prática em Família. E a Nova Prática em Família busca trazer mudanças de hábitos e comportamentos naquela advocacia que já está ultrapassada e precisa de reformulação. É uma imersão online, ao vivo, pelo Google Meet, e eu vou colocar mais informações na descrição deste vídeo. Também deixo aqui um pedido para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo e, além disso, deixar a sua participação nos comentários. Eu preciso que você apresente os seus comentários, as suas ideias, para que eu possa saber se tudo isso tem feito sentido até aqui e se eu posso continuar colocando mais vídeos no canal com essas reflexões, trazendo leituras longe do direito, para fazer uma conexão e interface com o direito e que faz muito sentido para as nossas mudanças de comportamento, porque dizem sobre comportamento pessoal. Eu te espero então no nosso próximo encontro. Até lá!